Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram que o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus, contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos, destruirão nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público, no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho que nos é apresentado hoje é um evangelho muito forte. É um evangelho forte, meus irmãos, porque já se aproxima agora mais do que nunca da paixão do Senhor. Amanhã vamos celebrar a sua entrada em Jerusalém, mas antes disso, Jesus se retira para o deserto. Se retira com seus discípulos, até porque o queriam matar, né? E vejam, Jesus fazia bons sinais e os judeus reconheciam isso. E aqui vemos uma maneira clara como os judeus sabiam que iriam perder lugar para Jesus. E Caifás, como mesmo ali diz, não fala por si mesmo, ou seja, tomado de ódio, tomado de puro ódio, diz para os judeus que se não abrissem os olhos e matassem Jesus, eles iam perder lugar, eles iam perecer, né? E aqui também fala daquilo que eles tinham de bom, do que eles desfrutavam. Porque ser um sumo sacerdote naquela época era algo de muito privilégio. Então os judeus, esses fariseus também pensavam nisso. Nós então agora vemos mais claro do que nunca, meus irmãos, que os judeus sabiam quem era Jesus, porque reconheciam as suas obras. Mas não queriam saber do mesmo jeito, não importava para eles. Queriam saber de não perderem lugar para Jesus. Então procuram matar. E as boas obras, irmãos, causam revoltas muitas vezes naqueles que não fazem. Vemos aqui de uma maneira clara os judeus revoltados com Jesus pelas boas obras e por tudo o que fazia, em nome de Deus. E a revolta que gerava. Muitas vezes nós podemos também ser este motivo. Pessoas que fazem coisas boas, mas que desagradam a muitas pessoas. O que não devemos nos importar, meus irmãos, vejam, Jesus não tinha medo disso, continuava a fazer suas boas obras. Porém, Jesus se esconde, mas por medo? De certa forma não, irmãos. É que Jesus sabia exatamente a hora, o momento e o lugar em que devia entregar a sua vida. Na Páscoa, né? E lá em Jerusalém. Então Jesus se retira também para que nada acontecesse, né, com ele antes desse dia, da hora certa em que ele iria entregar a sua vida. E vejam, meus irmãos, imaginem agora a agonia em que Jesus já não devia sentir durante toda a sua vida. Santo Afonso Maria de Ligório nos afirma que os mártires, quando foram ser martirizados, tiveram a sua agonia, mas na hora da morte. Jesus, porém,
a teve constantemente na sua vida, porque sabia ele exatamente o momento que ele haveria de morrer e a maneira que havia de morrer. Então imaginem, meus irmãos, ainda mais agora, a angústia que não devia se aproximar de Jesus, ao saberem que sua hora estava chegando. Consumido de amor por fazer tudo isso por nós, mas também, por ser humano, a agonia, o medo, também devia passar sobre ele. Essa angústia, essa agonia mortal que ele também sofre na quinta, mas já agora ele fica agoniado. E vejam, meus irmãos, algo interessante que vamos meditar durante esta semana. Por mais que vejamos aqui que judeus, que os Caifás julgaram Jesus, que Pilatos, mesmo não vendo crime algum em Jesus, o condena, não foram eles que os condenaram. Foram nossos pecados, porque Jesus também diz a Pilatos, nós vamos, domingo na paixão, que vamos celebrar isso, Jesus vai dizer a Pilatos que o reino dele não é deste mundo, que se o fosse, poderia mandar os guardas prender todo mundo. Então veja, Jesus poderia a qualquer momento fazer o que ele quisesse. E o que Jesus quis? Sofrer, padecer e morrer por nós. E meus irmãos, definitivamente agora, por meio deste evangelho, se concretiza o início da busca pela morte de Cristo, onde o conselho dos fariseus se reúne, eles definem que Jesus deve ser morto. E Jesus sabe disso. Então também aí começam mais ainda as suas dores. E, meus irmãos, vejamos, é algo interessante para meditarmos. Jesus sabia da sua hora, sabia o momento, sabia que os fariseus o tinham feito, com o seu conselho. E certamente se angustiou. Mas Jesus constantemente oferecia tudo isso ao Pai por nós. Veja quanto amor, irmãos. Por isso que essa Semana Santa, amanhã que vamos viver o Domingo de Ramos e a Semana Santa, não deve ser uma semana qualquer. Vamos intensificar a oração, vamos intensificar um pouco de jejum, vamos fazer um pouco mais de penitência. Ou será que vão ser pessoas tão inconsequentes, pessoas tão insensíveis que não vamos saber olhar a dor de Cristo, saber ver os nossos pecados e o que nós fizemos com Jesus? Nós não devemos olhar o Evangelho e falar, nossa, como Caifás foi ruim. Não foi você que matou Jesus, fui eu que matou Jesus por meio dos nossos pecados. Mas não choremos, meus irmãos, as dores de Cristo. Ele mesmo diz às mulheres piedosas, não choreis por mim, antes chorais por vós mesmas e por vossos filhos. É tempo de olharmos os nossos pecados e sentirmos o peso dos nossos pecados, para entendermos a paixão de Cristo. Nós só vamos entender, meus irmãos, o que Jesus sofreu, quando entendermos por quem ele sofreu, que é nós. E para entendermos também, devemos entender o peso que tem os nossos pecados. É só nós olharmos para a nossa vida, quanto pecado a gente já cometeu? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Quantos pecados a gente já cometeu nessa vida? E por cada pecado, Jesus carregou a cruz, foi crucificado e morreu. Tem uma noção? Então, meus irmãos, a Semana Santa é tempo disso. Não é uma semana qualquer. Quinta, sexta, sábado, não é feriado. Não é um feriadão, onde a gente senta, tomar chimarrão e dá risada. Ou enfim, meus irmãos, é tempo de penitência, de meditarmos a paixão de Cristo para que a gente entenda do que Jesus sofreu e por quem ele sofreu. Por mim, por você. Pedir perdão dos pecados, chorar os pecados, é este o sentido. Estar com Jesus, é só isso que ele pede. Então, meus irmãos, vamos fazer dessa Semana Santa uma Semana Santa bem vivida. Uma companhia intensa com Jesus, para que possamos ressuscitar com ele. Nós falamos isso constantemente aqui, em nossas meditações. Eu quero ressuscitar com Jesus, mas para ressuscitar tem que estar morto. E se eu não morro para o pecado, se eu estou vivo para o pecado, vou ressuscitar do quê? Do que eu vou ressuscitar se eu estou vivo? É tempo disso, é de mortificar um pouco nosso corpo, nos debruçarmos nas orações, entende? Fazer com que esses pecados em nós, esses vícios, com a graça de Deus, com o auxílio da graça, dos sacramentos, eles possam ir morrendo dentro de nós. Sabe? Para que quando Jesus ressuscitar, não seja mais uma Páscoa. Ovinho de Páscoa, reunir em família. Não é só isso, gente. Ou melhor, o centro não é esse. Mas é ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Nós vamos demonstrar agora nessa semana, mas que tudo o que nós queremos, Jesus, eu quero mudar de vida, eu quero que tu me ajude.
Então eu tô aqui, ó, tô me esforçando, tô fazendo penitência, tô rezando. Faça a tua parte que Jesus com certeza vai fazer a dele. Meus irmãos, Semana Santa é isso. Semana Santa que nós vamos começar a viver amanhã é isso. É estar com Jesus. É fazer companhia para Ele. Porque veja, meus irmãos, Jesus morreu por toda a nação, pelos filhos dispersos de Deus e reuniu os filhos dispersos. Somos nós. Não tornemos a morte de Jesus em vão. Jesus morreu para nos salvar. Então, possamos permanecer nessa salvação que vem dele e viver para Jesus até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acende outros fogos. Amém.